irmãos, desejo a graça e a paz do nosso bom Deus. Estamos mais uma vez de volta para darmos continuidade ao nosso devocional Maranata, o Senhor vem. Neste momento, como de sempre, antes de tudo, vamos fazer a oração a fim de pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial para que nós compreendamos a Sua palavra, o pão para o nosso alimento espiritual nesta manhã do dia 4 de fevereiro. Vamos pedir a bênção do nosso Pai Celestial. Pai querido que estás no céu, somos gratos pelo cuidado, pela proteção. Obrigado pelo santo sábado que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter nos dado o privilégio de levarmos a tua mensagem na distribuição do livro A Grande Controvérsia. Obrigado, Senhor, pelas coisas maravilhosas que nós passamos ao longo desta noite, pelo cuidado. E neste momento pedimos a tua bênção na meditação desta manhã. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, a nossa meditação de hoje, 4 de fevereiro, tem como seu tema resistir à prova. Uma pergunta nos é feita nesta manhã. Resistir à prova? Estamos nós dispostos para resistirmos à prova? Estamos nós determinados para resistirmos à prova? Sim, queridos irmãos. O Senhor está provando o seu povo. E se o Senhor está provando o seu povo, será que nós estamos prontos para resistirmos à prova? O nosso texto de ler está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, que diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Nesta declaração, nesse texto que nós acabamos de ler, Moisés dirige-se ao povo. Deus fala através do seu servo. E nós vemos aqui que a razão pela qual Deus vai permitir que o povo de Israel percorra durante esses 40 anos no deserto, nós vemos aqui bem claro, era porque Deus queria provar o seu povo. Deus queria testá-los no contexto da obediência, antes que eles entrassem na terra da promessa. E nós sabemos que a experiência do povo de Israel é um protótipo para nós, como o povo de Israel moderno, como o Israel espiritual dos últimos dias. Antes de entrarmos para a terra da Canaã celestial, Deus está levando e levará a última prova final do seu povo. E nós nos recordaremos, por essa razão, o livro de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, quando fala dos 144.000, ele diz que eles cantarão o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Ou seja, da mesma forma como o povo de Israel, ao ser libertado, ao ser liberto do Egito, ao atravessarem o Mar Vermelho, eles cantaram um cântico de agradecimento, de louvor a Deus pela libertação. Ao passarem pelas provas, desta mesma maneira, queridos irmãos, o remanescente final terá de passar pelas mesmas experiências do qual passou o povo de Israel. Amados, diz aqui a declaração da nossa meditação de hoje. Se a mensagem, a proclamação de 1844 houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunhamos, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Nós sabemos que quando a mensagem do clamor da meia-noite começou a ser pregado exatamente no ano de 1842, entre os meses de julho e agosto, nas duas campais de Exeter e Boston,
nós vemos ali que o povo tinha apenas poucos meses de preparação. E com certeza, o que aconteceu naquela época? Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípio pela fé. E esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Atuou sobre seus sentimentos e despertou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Sim, nós estamos passando pela mesma experiência. Em 1844, quando Deus deu a mensagem do tempo através do irmão Samuel Snow, ele trouxe a mensagem chamada Clamor da Meia-Noite, aonde ele definiu claramente, através da mensagem do santuário, que o tempo indicado por Deus, dentro da profecia da última parte do maior período profético, os 2300 anos, seria exatamente em 22 de outubro de 1844. A princípio, eles não tinham ainda essa data definida, exatamente o dia 22 de outubro, que no calendário bíblico era o 10º dia do 7º mês. Mas eles acreditavam que Cristo viria em 1844, em algum momento do período outonal. Com isto na frente, muitos que realmente não estavam preocupados ao longo de sua vida, não estavam buscando a preparação adequada, levaram-se apenas pelo impulso, alguns até pelo medo, pelo sentimento de perder a salvação e desejando simplesmente entrar no reino. E como nós lemos aqui, que atuou sobre essas pessoas apenas um sentimento que despertou-lhes o temor. Foi por medo que essas pessoas venderam suas propriedades. E nós conhecemos a história. O que aconteceu? Quando o povo é provado através do desapontamento, que na realidade nós, ao estudarmos as profecias, sabemos que o que o povo, os mileritas, né, os nossos pioneiros estavam passando, era nada mais do que o cumprimento profético da parábola das 10 virgens. E também o cumprimento da profecia de Abacuque, onde dizia: se tardar, espera, porque a profecia, ela falará no tempo certo, não mentirá. As 10 virgens, elas adormeceram, e tardando o noivo, adormeceram todas. E uma voz veio que disse: aí vem o noivo sair ao seu encontro. Tipificando assim esta experiência da mensagem do clamor da meia-noite apresentado pelo pastor Samuel Snow. Nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas, apenas por causa do medo de perderem a vida eterna, por causa do medo da morte, elas venderam suas propriedades. Mas nós vimos que, ao serem provados pelo desapontamento, das 55.000 pessoas que estavam aguardando a volta de Jesus, apenas 50 pessoas permaneceram em pé. Será esta a realidade dos nossos dias? Estamos vendo essa experiência se repetir? Será que você está sendo levado pelo medo a olhar para os eventos, a cada atualidade profética que você assiste, a cada notícia que você assiste pela televisão, pela internet? Será que é o medo que está motivando você? Vamos continuar. Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. Que nós não possamos vivenciar essa experiência, mas a realidade é que isto que está aqui declarado é o que tem estado a acontecer nos nossos dias. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta direta obra, isto deve convencer de que tenha alguma coisa a fazer a fim de vencer. Sim, nós precisamos ser vigilantes. Precisamos realmente verificar o nosso coração. Deus nos leva a cada ponto adiante
provando o nosso coração mais e mais de perto, para ver se realmente nós estamos dispostos a sacrificarmos o nosso próprio eu. O Filho de Deus, ele teve que sacrificar a sua vida por nós. E o que ele pede de nós é que nós façamos algum sacrifício como reconhecimento do seu amor. Porque ele disse: assim como a mim me perseguiram, vocês também serão perseguidos. Ou seja, todos aqueles que carregam neles a marca de Cristo serão realmente perseguidos pelo inimigo. E Deus permite que estas provas aconteçam para que nós sejamos purificados de toda a escória do pecado. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto decisivo, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Será que tem algum ídolo acariciado na sua vida? Que diante desse tempo em que estamos vivendo, você está temendo, você está tremendo de medo porque as notícias nos mostram que estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus. E você vê que isso é demais e tenta se acalentar dizendo: irmãos, nós não podemos ser fanáticos. Não é bem assim, Jesus não vai vir logo agora. Tudo porque nós ainda queremos acariciar o nosso pecado. Ainda queremos permanecer nas coisas erradas contra a vontade de Deus. E quando a mensagem chega diante de nós de forma direta e cortante, nós queremos dar alguma desculpa. É isso que está dizendo. Quando Deus nos leva a outro ponto decisivo, recuamos diante dele e ficamos para trás, pois achamos que isto golpeia diretamente algum ídolo acaricido. Quando somos convidados a abandonarmos o nosso estilo de alimentação, quando somos convidados a fazermos uma reforma no nosso vestuário, uma reforma completa em tudo aquilo que somos. E porque isso vai contra os nossos desejos, do nosso pecado acariciado, nós recuamos e desistimos. Espero, queridos irmãos, que não seja essa a nossa condição. Aí tem eles, ensejo de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber a Jesus. Querido irmão, que coisa é mais importante do que a verdade? Jesus é a verdade. Que coisa é mais importante do que Cristo? Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvido ao conselho da testemunha verdadeira aos laodiceanos. O Senhor diz: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, vestido para que te vistas e não apareça a tua nudez, e colírio para que possas ver. As virgens, todas elas adormeceram, mas a grande diferença entre as virgens loucas e as prudentes é que as prudentes tinham azeite de reserva em suas vasilhas, representando assim uma condição espiritual saudável, ou seja, a reserva do Espírito Santo em suas vidas, ao passo que as virgens loucas nada tinham. Elas não eram pessoas, digamos assim, hipócritas, elas eram sinceras. Só que eu quero dizer uma coisa para você: tua sinceridade não evitará que você seja destruído no dia do grande dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Não é de sinceridade que o Senhor está pedindo para você. Deus está pedindo uma vida piedosa, de constante obediência à sua vontade. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderão ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva seródia, estando assim aptos para a transladação. Somente aqueles que atenderem a mensagem da testemunha fiel e verdadeira aos laodiceanos, uma mensagem de reavivamento e reforma, uma mensagem da justificação pela fé, da justiça de Cristo, vitória sobre o pecado. Sim,
apenas estes, receberão a chuva seródia e serão preparados para a transladação. Então, muito cuidado com certas mensagens que estão sendo pregadas em nossos púlpitos, de que é impossível nós vencermos o pecado, de que é impossível uma completa transformação do nosso caráter. Essa mensagem não é de Deus. Deus prova seu povo neste mundo. Este é o lugar de habilitação para aparecer em sua presença. Aqui, neste mundo, nestes últimos dias, as pessoas demonstrarão que poder influencia seu coração e controla suas ações. É aqui o lugar de habilitação para o céu. Se é o poder da verdade divina, conduzirá às boas obras. Elevará o recebedor, tornando-o magnânimo e generoso como seu divino Senhor. Jovens e idosos, Deus agora vos está provando. Estás decidindo vosso próprio destino eterno. Como estamos nós saindo nessa prova? Estamos nós sendo reprovados? Ou estamos nós sendo aprovados por Deus? Sim, estamos sendo pesados na balança. E nesta balança estão sendo pesados os desejos do mundo, os pensamentos da terra, o orgulho, o amor ao vestuário, o amor à moda, o amor ao mundo, o Deus estômago da comida, da alimentação. Tudo isso, a vaidade, está sendo pesado diante do peso da verdade bíblica, diante do peso do céu, das coisas do céu, está sendo pesado na balança. Qual dos lados da balança está pesando mais? Se está pesando para o lado tendente à terra, que nós possamos buscar do Senhor, pedir socorro para que Ele nos ajude a jogarmos fora cada peso que nos impede de elevarmos os pensamentos do céu. Que o eterno Deus nos ajude, pois nós estamos sendo provados. Cada dificuldade que ainda teremos de passar, lembremos-nos, aqui é onde somos habilitados para o céu. Assim como o Filho de Deus foi provado, ele foi testado e venceu. Ele nos diz que a sua vitória também é a nossa. Que o eterno Deus possa abençoar a todos e que nós possamos buscar a preparação adequada para podermos enfrentar e sair incólumes diante desta prova, pois a prova final se aproxima, o decreto dominical. E se nós não estamos conseguindo vencer nas pequenas coisas, como poderemos vencer na grande prova que se aproxima? Que o Senhor nos ajude e nos guarde. Vamos orar para pedirmos a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por nos dar este privilégio ao estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos nesta manhã que acompanhou esta meditação. Nos dê, Senhor, força para resistirmos diante da prova que temos de passar e que estamos passando neste mundo. Que não seja o medo o fator que nos motiva a nos aproximarmos de Ti, pois muitos assim o fizeram no passado e ficaram pelo deserto. Nos ajude, Senhor, a compreendermos que cada aprovação é um elemento habilitador para nos qualificar a fim de recebermos a promessa do selamento e da chuva seródia. Nos guarde neste dia, é o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno possa abençoar a todos e que tenhamos um dia proveitoso na graça e na presença do nosso bom Deus. Se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez de volta para mais um Momentos de Paz. Aquele abraço, até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.